A paz, igreja, tudo bem? Boa noite. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Na paz? Amém. Gente, eu queria apresentar para vocês o jovem que vai ser usado para ministrar a palavra hoje. É o Roncari, para quem não sabia ainda. Eu fico muito feliz, gente, porque o Roncari foi o primeiro jovem que eu vi aqui na igreja, quando eu cheguei, a primeira vez. E foi muito legal porque eu olhava para ele assim e falava, meu, esse cara é diferente. E aí depois que eu conheci, realmente eu notei que ele é bem diferente mesmo. Ele é um cara que leva alegria para todos os lugares onde ele vai, então, e é muito usado por Deus, né? Hoje, graças a Deus, ele está liderando uma célula junto com a noiva dele, a Rafa. E são muito usados por Deus, e eu creio que Deus vai falar grandemente conosco através da vida dele. Amém? Eu queria chamar o Du. Corre aqui, Du. Corre. Onde ele está? Aí, ó. Vem por aqui. Amém. Eu queria dar, né, a honra dessa oração para o Du. O Du é o discipulador do Roncari. E é muito bênção, né, esse acompanhamento que ele tem dado para o Roncari. Tem mudado a vida dele. E, gente, hoje é a primeira vez que ele vai ministrar a palavra aqui no altar, né? E se eu posso dar uma dica, eu vou dar a mesma dica que eu recebi quando eu vim ministrar a palavra, que o pastor deu essa dica. Você que lute, filhão. Oh, bênção. Amém, gente. Du, você olha? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Teu Filho diante do Seu altar, Senhor. Ó Pai, que não saia da boca dele uma palavra se não for da Tua vontade, Senhor. Pai, nós cremos que nesse tempo, Pai, o Senhor falou ao coração dele, o Senhor colocou uma palavra do Senhor no coração dele, ó Pai, que essa palavra possa tocar os corações nessa noite, que ele seja totalmente dependente do Teu Espírito, Senhor, que ele possa ouvir a Sua voz, Senhor Jesus, que o Senhor use a vida dele, Pai. Nós desde já repreendemos, Pai, toda ação contrária, Pai, todo levantar do inimigo, Papai, que não venha roubar essa palavra, Senhor, mas, Pai, que através dessa palavra, Pai, venha gerar cura, salvação, libertação e o renovo, Senhor, que nós necessitamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Pode sentar, por favor. Cumprimenta a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Gente, quem puder, por favor, quem tiver Bíblia, Romanos 8, versículo 15. E bora lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roncari e vamos lá. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai, pois o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. E quando a gente lê esse texto, se puder voltar no versículo 15, quando eu leio esse texto, a única coisa que me chama a atenção, além de Deus ser pai e Deus ser filho dele, é que esse termo aqui, adota, a gente já não acha muito legal, porque a gente imagina no nosso subconsciente que para ser adotado, primeiro eu tive que ser rejeitado, e isso é meio triste, você imaginar que você foi rejeitado inicialmente para Deus te adotar. E gente, a adoção é algo lindo quando os outros fazem, né? Mas se a gente descobre que a gente é adotado, a gente fica meio bad, porque a gente entende que a gente está sendo rejeitado, mas não é assim. A minha irmã está aqui, graças a Deus. E, bom, quando a gente era mais novo, eu amava irritar ela, não mudou muito até hoje, mas uma coisa que eu sempre falava para irritá-la era: você não é filha do pai e da mãe, tu é adotada. Quem nunca disse isso? E é muito bom dizer isso, porque ela ficava: não sou, né, mãe, que não sei o quê. E tinha vezes que ela chorava de fato, e ela é muito linda, eu te amo, MP, você não é adotada não, tá tudo certo. Gente, adoção é um tema tão sério que esse sentimento no nosso país é um sentimento muito sério de verdade. Por quê? Porque
até... Cadê os advogados? Tem alguém aí? A doutora Deolane não veio. Até 1988, no artigo 227, no inciso 6, a Constituição Federal, até esse momento, o filho que era adotado, ele não tinha os mesmos direitos que o filho legítimo. Você já pensou? Essa pessoa que foi adotada lá atrás, ela não tinha direito à herança. Ela só tinha se o pai colocasse lá alguma coisa. Mas o filho não tinha direito, cara. E agora é uma coisa que me pega muito. Bom, quem é pai aqui? Amém. Poucos pais. Mas uma coisa todos somos filhos. E a falta da figura paterna é a causa da raiz, e aí, fonte, vozes da minha cabeça, de mais de 60% dos nossos problemas. Eu vou te dar um exemplo de coisas que aconteceram com pessoas que eu conheço que teve a falta da figura paterna. Alguém que teve a falta do pai, ela tem falta de empatia. Até porque ela foi rejeitada. Como é que ela vai amar? Alguém que tem ausência do pai, ela tem uma imaturidade emocional. Até porque ela se torna um bebê. Não tem ninguém para dar aquele chacoalhão. Tipo, para de chorar, você só tirou 4 numa prova, vai estudar. Sabe? Pouca coisa vira muita coisa quando a gente tem esse problema. E essa pessoa, ela geralmente, ou ela é desapegada, ou ela tem um grande apego emocional. Por quê? Porque a pessoa que ela não tem a figura paterna bem resolvida dentro dela, ela vai fazer algumas coisas para chamar atenção. Talvez uma garota vai buscar vários garotos, o amor do pai que ela não teve, mas isso é no subconsciente, ela não faz de propósito. O garoto quer sempre chamar atenção, e aqui eu me incluo, quer sempre fazer gracinha, quer sempre estar na frente de tudo. Por quê? Porque quer ser valorizado. Mas também ele pode ser alguém que não está nem aí para nada, porque eu fui rejeitado. Então, se eu fui rejeitado, é fácil eu rejeitar. É uma pessoa irresponsável, porque se o pai não está lá para dar responsabilidade, é fácil ser irresponsável. A figura paterna é a figura que traz responsabilidade para o homem e para a mulher. É do pai a responsabilidade de dizer: filho, paga a tua faculdade. E aqui eu me incluo, porque meu pai e minha mãe têm que ficar me lembrando que eu tenho que pagar a faculdade. Então, aqui eu me incluo. E é baixa, a autoestima da pessoa é muito baixa. Por que a autoestima é baixa, cara? Porque, mais uma vez, eu fui rejeitado. Dentro de mim tem uma amargura, tem uma cicatriz. Na verdade, cicatriz não, porque cicatriz é só quando já se fecha o machucado. Tem um rombo gigante, uma ausência de algo. Então não teve ninguém para dizer: filho, como você é lindo. Por isso, agora eu não sei. Eu preciso que as pessoas digam: você me ama de verdade? Tu me ama? Eu preciso chegar na minha noiva e falar: você me ama de verdade? Eu preciso chegar na minha mãe, no meu pai, e perguntar: vocês me amam? Eu preciso sempre ficar perguntando para as pessoas se elas me amam. A gente tem um grande problema com a paternidade. E o exemplo disso é que no nosso país, não é Deus o nosso Senhor. Aqui no nosso país, as pessoas dizem que nós temos uma padroeira, mas não que nós temos um pai. Aqui, a ausência do pai fez a gente estabelecer a figura da mãe como o pai, como eu já ouvi muitas vezes. Cara, isso é muito profundo. Porque o nosso grande problema é como que a gente enxerga Deus. O problema da vida cristã é como você enxerga Deus. Porque se você não enxergá-lo da forma correta, tudo vai estar errado. A W. Tozer tem uma frase: o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Se Deus me criou à sua imagem e à sua semelhança, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, eu sou aquilo que Ele me criou para ser. Mas se eu tenho uma ideia errada de Deus, então eu vou ter uma ideia errada de mim. E se eu tenho uma ideia errada de mim, é óbvio, eu vou ter ideia errada do meu próximo. E sabe, é engraçado, porque é nesse contexto que o nosso Senhor Jesus chega. É no contexto de talvez falta de paternidade, é no contexto de religiosidade,
que ele chama Deus de uma coisa que deixa todo mundo maluco. Ele chega e diz que Deus é Pai. Você já imaginou a cabeça das pessoas imaginando o Messias guerreiro e de repente o Messias, que na verdade nasceu numa manjedoura, diz que Deus é Pai? O Deus, o general dos generais, o Senhor dos senhores, ele diz que Deus é Pai. A gente diz que Deus é gracioso, mas também é fogo consumidor. E é verdade. Mas e se a gente inverter a ordem? Deus é fogo consumidor, mas Ele também é Pai. Gente, qual foi o nome da oração que Jesus deixou para nós? Foi Rei Nosso? Foi, cara, é muito engraçado, porque isso é constrangedor, que Ele chega simples e diz: eu vou ensinar vocês a orar, Pai Nosso. Só que aí entrou o X da questão, porque Daniel Kahneman é um grande psicólogo, neurocientista, e Augusto Cury também, e num dos livros que eu estava lendo deles, que é Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, ele explica como o nosso cérebro funciona. Então tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é basicamente o subconsciente, é aquela etapa que o Nelson ama, é ir dirigindo sem saber o caminho, e é ir com o carro e voltar a pé das compras do mercado. Por quê? Porque são as coisas automáticas, sabe? Às vezes quando você está dirigindo, você nem lembra que você está indo para a tua casa, você está só fazendo por fazer, você está só existindo. É o sistema 1 que é responsável por quando você está ouvindo música, você conseguir cantar, embora eu tenha isso em falta, que eu estou sempre cantando errado. Já o sistema 2, ele é lógico, e é ele que pensa, só que ele é preguiçoso. E o Augusto Cury fala que dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, é onde a gente armazena tudo, né? Nós temos um banco de memória, que é a nossa mente aqui, e tem muita coisa guardada aí que você nem sabe. Eu já fiz terapia uma vez, e cara, é incrível o quanto que ela foi me conduzindo a lembrar de coisas que eu não lembrava, só fazendo perguntas. Procura no seu interior, procura, e claro, né gente, eu orava também, né, pelo amor de Deus. Só que é justamente nisso, porque eu, por exemplo, tenho um grande problema de ansiedade. Deus está curando isso em nome de Jesus. Mas, por exemplo, quando alguém diz dormir, para algumas pessoas, vai ser maravilhoso. Mas pra mim é um grande problema. Não porque eu sofro de insônia, mas porque eu sou tão maluco da cabeça, que eu gosto de fazer cálculo, que eu falo assim: meu Deus, os jovens daqui sabem, 10 horas, amanhã eu tenho que acordar às 7. São, meu Deus do céu, os 2 mais 6, meu Deus do céu, amanhã, ai meu Deus, só tenho 9 horas de sono, e se eu demorar pra dormir, que não sei, e começa a ficar maluco, e eu não durmo. Aí eu tenho que correr pra minha irmã. Aí eu vou lá, puxo a caminha, Paulo, posso dormir aqui? É aquele meme, sabe? O cara gigante chegando: ô mãe, pode pedir a pizza pra mim? Pede lá pro motoqueiro. Enfim, então existem coisas que estão guardadas no nosso ser. Existem coisas que quando eu falar, você vai ter uma memória e você vai ter uma reação. Então, se eu falar que Deus é Pai, vai ter gente aqui que vai lembrar de coisa boa, mas vai ter gente aqui que vai lembrar de coisa ruim. Até porque o que nós lemos é que a coisa que nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante. Então, se Deus é Pai, eu tive um péssimo pai, é automático. Você vai colocar a imagem do teu pai terreno como a imagem do Deus verdadeiro. Então você vai falar: se Deus é Pai, Deus é o Pai que me abandona? Deus é o Pai que me rejeita? Sabe, gente, eu tive esse problema. Há 1 ano de idade, o meu pai biológico foi-se embora, e, cara, era muito difícil, porque eu tive um padrasto maravilhoso, o melhor pai do mundo, assim, foi tipo, realmente o melhor pai do mundo. Mas eu lembro uma frase, quando eu era pequeno, quando ele disse que, para que eu não ficasse confuso, chamando todo mundo de pai, ele de pai, o outro de pai, embora eu nunca tive contato com meu pai biológico, ele simplesmente falou: cara, eu não sou o teu pai. Tipo assim, me explicou, só que quando você é pequeno, não importa o quanto a pessoa explica, você só vai lembrar. E até hoje, gente, as nossas emoções negativas, quando alguém diz não, é muito mais forte quando alguém diz sim. Você vai lembrar muito mais fácil de uma dor do que de uma coisa boa. Você vai sempre lembrar da pessoa quando ela falhou do que quando ela acertou. Então, isso sempre vinha à minha mente. Então, durante anos, eu não consegui chamá-lo de pai. Eu o chamava de Ale. O nome dele é Alexandrin.
acreditem ou não. Tipo assim, meu padrasto, quando ele nasceu, meu avô falou, nasceu Alexandrinho. Aí o cara do cartório, Alexandrinho, mas era Alexandrinho, né? Aí ficou em... Então você imagina isso na minha cabeça, cara. Quando falavam que Deus era pai, então quer dizer que o pai é o que me abandona? Ou o pai é o que não quer que eu chame de pai? Talvez eu deva ter mais temor a ele. Pai é só provedor. E cara, é difícil. Eu não sei se você teve uma experiência assim, mas enxergar Deus como pai, quando você tem a sua figura paterna mal resolvida dentro de si, é muito, muito, muito difícil. Sabe por quê, gente? Porque quando eu tiver um momento negativo na sua vida, uma badzinha, ou algo ruim aconteceu, quando faltar algo, você vai dizer, então meu pai me abandonou. Automaticamente, você vai lembrar. Quando você terminar um relacionamento, a crise de rejeição vai vir, você vai lembrar, caramba, fui abandonado de novo. Eu sou sempre abandonado. Meu Deus do céu, o que é que eu tenho de errado? E talvez você, assim como eu, teve um problema com a sua figura paterna. E alguns pais que eu pude ver que existem, e que existem na... Eu vou tomar uma aguinha rapidinho. Derramei água no iPad do pai, agora sim eu vou morrer. Ora por mim, Maria Paula. Talvez você teve um pai autoritário. Um pai autoritário. Talvez ele até tenha sido bom para você, mas ele foi autoritário. E aí, a única chance, o único toque que você conhece dele é da palmada. Talvez ele nunca te abraçou, mas quando você tirava nota ruim, rapaz, essa você conhecia o pai. Isso é triste, porque aí a gente assume que Deus é o Deus que quando eu peco, vai jogar raio. Se eu pecar, Jesus vai voltar e Deus está de birrinha comigo e Ele vai virar as costas para mim. Então, eu fico rejeitado de novo. Por quê? Porque eu penso, meu pai é um pai que castiga. Mas aí a gente encontra na Bíblia, Jesus chamando Deus de pai. E aí chega um cego e os fariseus perguntam, mestre, rabi, se ele é cego, quem pecou? Sabe, se ele está passando por isso na vida, certeza que alguém pecou, certeza que ele fez algo ruim. E Jesus mostra o Pai verdadeiro, mostra o Deus Pai. E disse, cara, ele só está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Você entende como ele inverteu a lógica? Aqui na terra a gente enxerga o erro merece o castigo. Deus enxerga o erro, você merece graça, você precisa de graça, cara. Mas aí a gente entra no pai permissivo, aí é graça até demais, né? A gente entra no pai, que não importa o que aconteça, acaba tudo em pizza, acaba tudo em, tá tudo bem, tá tudo certo. É o Deus da hipergraça, é o Deus que tá tudo bem, eu cometer o pecado e pensar que Deus vai me perdoar depois. Ou eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer de errado agora porque Deus tem um plano para mim, lá na frente eu me converto. Eu juro que eu pensava assim porque eu estudava no colégio cristão. Então eu falava, eu vou pecar muito, até os 50 anos. Aí depois eu aceitei Jesus, sei lá como faz, na época eu nem sabia que tinha que aceitar Jesus. Mas é isso. Mas Jesus mostra o Pai bom, mas Ele mostra o para trás de mim, servo mau e fiel. Infiel, né? Sabe, isso é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é um Deus muito bom, também é um pai responsável. Mas talvez você teve o pai ausente. Você foi abandonado, seu pai deixou a sua casa, mas talvez o seu pai estava em casa, mas ele nunca foi presente. Ele nunca sentou para conversar com você, ele nunca quis te entender. E às vezes seus pais não estavam separados, mas eles viviam como se estivessem separados. É um pai que não olha no olho do filho. É um pai que ama futebol, mas não ama ir na reunião dos pais. É um pai que está sempre deixando em falta. E que o filho, nos dias dos pais, está sempre procurando a cadeirinha. Gente, para você que é pai,
nunca faça isso. Nunca faça isso, porque não vai ser legal a gente ter que levar depois o teu filho para o encontro, para ele ser curado da figura paternal, porque a gente não foi responsável aos nossos filhos. Eu me incluo porque em nome de Jesus serei pai, né? Mas aí, esse pai ausente que você teve, Jesus apresenta o outro pai. Ele fala, você teve um pai ausente? Então ele chega em Natanael, e ele fala assim, ô Natanaelzinho, e ele fala, eis aí, um verdadeiro israelita. Natanael não disse nada, ele só chegou. Então Natanael ficou com o queixo assim. Da onde tu me conhece? E aí Jesus chega e fala, eu te vi embaixo da figueira. Sabe, se o pai terreno é ausente, o pai do céu é o Deus que vê. É o Deus que te enxerga no pior momento. E isso mexe muito comigo. E quem já assistiu The Chosen sabe o quanto, assim, licença poética, né? Tudo que aconteceu em The Chosen e tal, ele construindo e tal. E Natanael estava no pior momento, cara. E Jesus viu ele. Sabe? Ele é o Deus que te vê. Se o teu pai é ausente, ele fala em Isaías, então, que o pai verdadeiro é Emanuel. É o Deus conosco. Se o pai é ausente, cara, é bizarro, porque no reino dos céus é tudo ao contrário. É no dividir que vem no multiplicar, e aí eu estou copiando do Morada e amém. Mas aí, todo filho carrega o DNA do pai. E esse DNA é a nossa identidade. Por muito e muito tempo eu tive crises de identidade. Eu já tentei ser do pagode, eu já tentei ser do samba, que é a mesma coisa, eu acho. Eu já tentei ser do rock, eu já tentei ser MC. E eu lembro que eu fiz a arte e tal, eu sempre tive crise com o meu cabelo, que não era liso, né? E eu fiz um cabelo liso na arte, eu tava assim, ó, cabelão liso e tal, e Juliette, chama. E eu tava... E eu sempre tive essa crise de identidade. Só que aí, cara, você descobre que a palavra identidade não é sobre quem você é. A palavra identidade vem de idem, que significa igual. Identidade, então, é igual a quem você é. Identidade é sobre com quem que você se parece. Vamos para a Bíblia um pouco? Quando Deus cria o mundo, Ele diz haja. Que do original, do hebraico, e aí eu recomendo, quem quiser ver os textos no original, baixe Olive Tree, e chama, em hebraico fica o haja que ele falou, meu, haja luz. Era hayá, que significa criar, vir a existir. É o criar do nada. Ele cria do nada os céus, a terra, as aves, os pássaros, que é a mesma coisa, os animais, tudo ele cria do nada. Mas quando ele fala do homem, ele diz, criou Deus, que do original do hebraico é bará, que é criar, moldar e formar. Não vem do nada, agora precisa de um molde. E aí ele olha, eu posso ver ele lá no céu, olhando para Jesus e para o Espírito Santo. Façamos. E ele tirando, dele mesmo. Agora o molde é ele mesmo. Isso foi estonks para mim, porque quer dizer que o mundo veio do nada, mas eu vim de Deus. Então agora você entende qual que é a sua identidade? A sua identidade vem de Deus. Então quando te perguntam quem você é, você vai responder igual a quem você é. Você quer ser igual a você? Sério mesmo? Você quer ser igual o Fernandinho? Você quer ser igual a Anitta? Você quer ser igual a quem? Porque nós somos adoradores, cara. E se a gente não adora a Deus, a gente adora outra coisa. Então, e aí, no final das contas, igual a quem você parece? E, cara, isso é pra gerar crise mesmo. Porque se eu sou parecido com meu pai, se eu vim dele, o que é que tá faltando em mim para eu parecer mais com ele? Cara, quando a gente olha para Pedro, Jesus chega nos discípulos, e ele pergunta, estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou curandeiro, estão dizendo que eu sou isso, estão dizendo que eu sou aquilo, mas e vocês que estão perto de mim? O que vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus responde, bem-aventurado és tu, Pedro, pois não foi
carne nem sangue que vos revelaste, mas meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguém entendeu? Porque se não entendeu, agora eu vou explicar. Sabe, gente, quando a gente entende identidade, a gente costuma responder, e eu sempre respondi, fazendo engenharia, que serei um engenheiro. E a gente sempre tende a limitar a nossa identidade naquilo que a gente faz. Então, quando perguntam sobre o chamado, a gente sempre quer saber o que a gente tem que fazer. Porque a primeira coisa que a gente quer saber é o que nós vamos fazer. Mas a ordem no céu é ao contrário. Ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Ele entendeu quem Deus era, quem Jesus era. Primeiro ponto, ele entendeu quem era Deus. E Jesus fala então, só porque você entendeu que eu sou o Filho de Deus, então porque você entendeu, eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. E agora, Pedro, que você sabe quem eu sou, descobriu quem você é, agora eu vou dizer o que você pode fazer. O problema é que a gente quer descobrir o que a gente quer fazer, para depois descobrir o que a gente vai ser, e no final a gente deixa para ver se Deus é alguma coisa. E no reino de Deus é ao contrário. Primeiro Deus, depois eu descubro quem eu sou, depois eu faço. Não à toa a gente sempre inverte a ordem, coloca o trabalho acima das coisas, porque se eu não trabalhar, o que vai ser? Glória a Deus. Em 2017 eu fui para o encontro com Deus, e eu me lembro muito, muito bem daquele encontro. Não de tudo, mas de um momento específico. Tem um momento, que eu não vou falar que você tem que ir, mas tem um momento que era sobre liberação de perdão. E cara, foi punk. Porque, assim, eu sou bem panaca, assim, sou bem bobinho. Então é difícil eu ficar com rancor de alguém. Mas eu sempre tive ódio, raiva do meu pai, biológico, e perguntava por que ele nunca me procurou. O engraçado, gente, que depois que eu fui descobrir que ele jogava bola no colégio que eu estudava, porque o pastor do colégio eu estudava no Shaddai, lá ele jogava bola com o pessoal, e eu tinha treino no mesmo dia, então eu jogava bola 2 horas antes do meu pai estar lá, e eu nunca o vi, e eu nem sabia quem ele era. Isso eu guardava raiva, rancor, porque quando acontecia coisa ruim comigo em casa, quando meus pais me repreendiam, a minha mãe e o meu padrasto, que eu chamo de pai, tá bom, gente? Mas quando acontecia isso, eu já, moleque, fechava a porta e falava, se meu pai estivesse aqui, que não sei o que, e procurava saber quem era meu pai, dentro de mim eu ficava desesperado. Então, essa ânsia por querer descobrir se o meu pai me ama ou não, gerou no final uma dor, o meu pai não me ama. E foi em 2017 que eu lembro do momento da liberação do perdão. Você tinha que ficar reto, tinha uma pessoa do teu lado, era em outra igreja, tá, gente? Por isso que eu tô falando. Você tinha que ficar, e tinha uma pessoa do seu lado, que era o servo, o staff. E eu falei, eu vou liberar perdão. Mas liberar perdão não foi, nem jamais será fácil, gente. E eu fiquei, amém. Eu abracei a pessoa, e eu falei, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, Daniel. Gente, por incrível que pareça, a pessoa que eu abracei, o nome era Daniel. Naquele momento, eu chorava, porque uma ferida que tinha no meu coração, Jesus estava curando. No momento em que eu tinha sido machucado, Jesus estava curando, com o mesmo nome, podia ser qualquer um, mas quis o Senhor que eu fosse curado através de uma pessoa com o mesmo nome. Era Deus mostrando, tá selado, tá tudo bem. Então em 2018, assistindo Rebeldes Brasil, do nada, né, tava mó espiritual, assistindo Rebeldes Brasil, tem uma hora que a mãe do Chai Suede, eu sei os nomes, a mãe do Chai Suede, que abandonou ele pega e vai atrás dela, para liberar perdão. Eu assisti aquela cena, comecei a chorar, e eu falei, e orei, e o Senhor disse, vai. Eu liguei para minha irmã mais velha, por parte de pai, porque quando eu tinha 15 anos, ela foi me procurar, eu nem sabia quem era ela, e quer me ver sem graça, me colocar na frente dessa irmã, porque eu fico assim, uma pessoa que eu nunca vi, agora minha irmã, tipo assim, ela, irmãozinho lindo, eu, chave, e tal, e eu falei, Jocasta, que é o nome dela, por incrível que pareça.
Eu falei, Jô, quero ir lá no pai, né? Do nada. Quero ir lá no pai. Ela falou, vamos. No mesmo dia, cara, eu falei isso. Na manhã seguinte, 7 da manhã, eu tava correndo lá. E ele, dono de uma padaria. E a mulher dele nunca deixou ele me procurar porque achou que a gente queria padaria. E eu cheguei, mano, eu juro, eu pensei assim, cara, Deus é bom, Deus é fiel. Eu vou chegar, certamente chorarás. Certamente ele vai ficar em prantos, vai aceitar o Senhor. E eu já fui com o apelo pronto. Eu falei, eu vim aqui para liberar perdão para você por tudo que aconteceu. Pô, você estuda no Shaddai. Sim. Ele, da hora. Não, mas tudo bem, tal, glória a Deus. Passou tudo. Ele não chorou. Ele não teve uma cara de putz, que feliz você tá aqui. Não teve nada disso. Mas uma coisa foi feita. Ele já não existia mais no mundo espiritual prendendo a minha vida. Eu precisei fazer isso. E cara, se você tem um problema com o seu pai, falo especificamente para você agora que tem raiva, ódio, rancor, ou se sente ausência, ou se sente machucado, você não vai entender que Deus é pai, até que você o libere, até que você deixar que essa pessoa que te machucou saia da sua mente. Sabe por quê? Porque se a pessoa te machucou, e se você tá brigadinho com alguém, infelizmente você vai ter que aprender a dormir com ela, porque essa pessoa vai estar na sua cabeça antes de você dormir. Não importa. Então, quer saber de uma coisa? Esquecendo que você é cristão, cara, pelo menos pra você dormir bem, vai liberar perdão. Sabe, e agora, pensando sobre a figura paterna, se você não é bem resolvido, você cria um sentimento de orfandade, sobre, cara, se Deus é igual ao meu pai, então eu sou órfão no final das contas. E assim, você vai viver. Porque em Provérbios 23:7 diz, como você pensa na sua alma, assim você é. É incrível. Se você pensar coisa ruim, cara, vai acontecer coisa ruim pra você, desculpa. É Bíblia, não é coach agora. E agora a gente vai olhar para a parábola do filho pródigo. Que o nome não é esse, eu vou falar o nome verdadeiro. Bom, cara, o primeiro filho. Um pai tinha 2 filhos. E um filho mais novo, ele fala, me dá tua herança aí, me dá tudo que é meu, eu vou embora daqui. E ele vai, gasta com tudo, gasta com prostituta, gasta com o que ele quer. Você entende que o filho chega no pai e fala, eu não quero você, eu quero o que você pode me dar. Então ele perde tudo que ele tinha, e aí bate aquele remorsinho, né? Pô, tô comendo aqui lavagem de porco. Na casa do meu pai até os empregados comiam melhor. E aí ele começa a pensar em tudo que até os empregados tinham. E agora o filho que quis virar órfão, não pensa mais como filho, pensa como um trabalhador. Ele fala, eu vou chegar lá no meu pai, mas eu vou dizer, pai, pequei contra ti e contra o céu. Me deixe ser teu empregado. O órfão, geralmente, não vai conseguir chamar Deus de pai. Vai sempre se ver como um servo. Você pode imaginar a loucura disso? O órfão trabalha para Deus, porque ele está querendo ser trabalhador. O filho trabalha com Deus. E essa é a diferença. Mas aí a gente só foca nele. Aí tem um outro carinha, tem um irmão mais velho. Porque você imagina, gente, o pai era a coluna da casa. Meu Deus do céu. E eu vou ler esse texto aqui que eu li de um dos melhores livros que eu já li cristão, e eu recomendo a vocês que leiam O Deus Pródigo. Quando o filho volta, o pai está de braços abertos, com a porta destrancada e a janela olhando para o filho que se aproxima. O pai, o alicerce e a coluna da casa, a autoridade mor, a autoridade máxima, puxa suas vestes e vê o filho. E o pai, que o filho achou queria castigá-lo, levanta e corre ao encontro do filho. E o filho tenta preparar uma desculpa, e ele abraça o pai. O pai abraça o filho. O filho tenta dizer algo, o pai está abraçando.
Eu imagino aquele filho sem entender nada, meleca escorrendo, tudo acontecendo, porque ele estava chorando, eu não mereço isso. E o pai coloca as roupas. Você entende que as melhores roupas daquela casa era de quem? Do pai. E agora o filho, que tinha feito tudo errado, está com as melhores roupas, está com o anel, está com tudo aquilo que o pai tem de bom e do melhor. E aí o filho, mais velho, o que não tinha ido embora, o que fez tudo certo, ficou dodói. Porque ele falou: sempre estive aqui com você, e você nunca me deu isso. E talvez você não é o filho que foi embora, mas é o filho que está esperando alguma coisa de Deus, e está chateadinho, porque Deus não deu nada para você até o momento. Só que a Bíblia diz que nós não recebemos, porque não sabemos buscar, porque buscamos para os nossos próprios prazeres. A gente acha que se a gente ganhar na loteria, eu vou comprar um carro e levar os irmãos para a igreja. Gente, sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Se não é fiel nem no pouco, vai ser no muito. Isso é muito profundo e eu sempre penso isso. Então agora, o pai que estava abraçando o filho perdido, tem que agora socorrer o filho mais velho. O pai, que o significado da palavra pródigo não é perdido, é esbanjador. Então o filho pródigo, ele era esbanjador, ele gostava de gastar, ele era gastão. O filho mais velho gostava do pai por aquilo que ele podia dar. Mas o Deus pródigo esbanjava amor. O Deus que é pródigo, ele esbanja amor. Ele esbanja e ele é gastão em amor. E agora, qual é esse Deus que Jesus chamava de Pai? Vamos lá no Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que dá o pão nosso. Se o Pai dá o pão nosso, e Jesus está mostrando isso, significa que o Pai é responsável pela provisão. Então Jesus fala: o Pai é provedor, portanto, peça ao Pai, porque é da responsabilidade do Pai dar algo, o pão. Não somente a mim, mas a todos. O Pai é o provedor. Então Jesus apresenta ao Pai que cuida do pão nosso. E aí eu honro o Eric com a música Mateus 6, para quem não escutou, né? Se você está ansioso em algo, escuta Mateus 6, que ajuda muito. Porque o Pai é aquele que fala: meu amigo, eu já vesti os lírios, eu já cuidei das aves, você acha que eu não vou cuidar do filho? Portanto, você nunca vai ver um filho, às vezes dependendo da necessidade, o filho não vai chegar de madrugada: pai, amanhã vai ter o que comer? Não, porque o filho sabe que a responsabilidade do alimento é do pai. O pai então é o perdoador, é o pai que perdoa as minhas dívidas, é o pai que dá um novo amanhã para quem falhou. Então o pai é aquele que fala 70 vezes 7, não importa quantas vezes você caiu. O 70 vezes 7 não é um número, ele não está lá 400 e... Não, ele não está assim. O pai é realmente o perdoador. Mas pai, me livra do mal, me livra das tentações. Portanto, pai, o pai de Jesus era o pai que dava o pão, era o pai que perdoava, e era o pai que livrava do mal. Era o pai que amava tanto seu filho, que ele se colocava nas asas do Altíssimo. Então ele colocava as asas, e o filho estava sobre as asas do Altíssimo. Não existia lugar que o filho ia que o pai não estava. E sabe o que é o melhor de tudo, gente? É que Deus é pai. Deus é o pai provedor. Deus é o pai santo. Deus é o pai justo. Mas o melhor está no início da oração. O pai não é só meu, o pai é nosso. Se você puder, se coloque de pé. Esse texto fala sobre a adoção, e tem um contexto no texto, que é basicamente, esse texto foi escrito para os romanos. Aos romanos existia uma coisa, chamava dias lústricos. Eram dias em que o pai podia pensar se o filho que ele teve
ele vai querer assumir ou não. No 9º dia, o pai colocava o filho no chão. E ali, ele estava fazendo um ritual. Se ele ia querer aquele filho ou não. Gente, isso é muito compreensível. Haja visto que antigamente os filhos eram glória do pai. Um exemplo clássico, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é os 300 de Esparta, que é cópia dos 300 de Gideão. Mas eles abandonam as crianças porque eles não seriam boas nas guerras. Então eles abandonam. Então se o filho não vai glorificar o pai, eu abandono. Então aos romanos, no 9º dia do nascimento do bebê, ele poderia colocar o filho lá. Só que se o pai pegasse esse menino, o levantasse, ele estava dizendo: eu adotei esse filho. E agora é sobre esse contexto que Paulo diz aos romanos: o pai te adotou. É porque o filho legítimo, ele ainda pode ser rejeitado, mas o filho adotado, nos romanos, ele não poderia ser rejeitado. Não tinha reembolso do filho. O filho legítimo poderia ser rejeitado, mas o adotado agora é para sempre. Você tem valor para mim. Então ele olha para os romanos e fala: o pai adotou vocês. E aí o pai veio, adotou vocês, e veio o Espírito Santo dizendo: Abba. É as primeiras palavras que uma criança hebraica diz, é o papa. Você já pensou em orar a Deus com papá? Cara, é assim que o Espírito Santo começou na gente. Ele começa todos os dias. Ele diz: vocês são adotados? Então agora vocês vão clamar: Abba, papai. Abba, papai. O filho legítimo de Deus teve que ser rejeitado. Quando Jesus estava na cruz, era como se o pai tivesse rejeitado ele, para que todo o meu pecado, que estava lá, o seu pecado, os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos, os defeitos do seu pai, os defeitos da sua mãe, tudo estava em Jesus. Deus teve que virar as costas para Jesus, para que na ressurreição de Cristo, agora Ele possa pegar eu e você e dizer: eu os adotei, eles são meus filhos, eles são meus filhos. É sobre esse contexto que esse texto está escrito. Agora vai ser fácil dizer que o pai me adotou. Você não é mais órfão. Agora tu é adotado. Você foi adotado. Você não é mais culpado de nada. Quando o Eric vai cantar esse trechinho, eu queria que você fechasse os teus olhos, imaginasse o pai te levantando na frente de todos os anjos, demônios, principados, potestades, e dizendo: eu o adotei, é muito amado esse meu filho. Você tem valor para Deus. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o pai me adotou.
você descobriu que Deus é Pai. E você descobriu que você é filho. Só que todos são filhos de Deus? Sim, todos fomos feitos por Deus e por isso Deus é nosso Pai. Mas em João está escrito que Ele veio aos que eram seus, mas os seus não receberam. A paternidade completa vem com uma atitude: ser adotado por Jesus. Ser adotado pelo Pai a partir do sacrifício do filho legítimo. O filho legítimo precisou ser deixado para que os filhos maus pudessem ser adotados. Eu não sei se você passou por algum problema e você abandonou o teu pai, mas lembre-se, ele está erguendo as vestes e correndo ao teu encontro. Só que o filho precisou ir até a casa para que o pai pudesse correr para ele. Eu queria que você que está com este problema de paternidade mal resolvida com Deus e com seu pai terreno, pudesse vir aqui. Cara, não se preocupa com quem está do seu lado, de verdade. Se você acha que é mais importante o que o seu irmão pensa de você do que o seu pai, você está realmente precisando vir aqui pra frente. Não pense que, pô, mas eu tô nessa posição. Cara, não importa quanto tempo você caminha. O importante é você saber com quem você está caminhando. Você já pensou se você está caminhando com alguém que não é teu pai? Não importa se você está na igreja há muito tempo. Não importa se você veio aqui e você nem gosta de igreja. A verdade é essa, você veio porque te convidaram. Eu queria que você viesse aqui na frente, para a gente poder orar por você. Se você quer ser filho de Deus, que você venha aqui. Se você não quiser, tá tudo bem. Que Deus te deu outra oportunidade. Mas Ele é um bom pai. E você acha que esse pai que te ama muito, aleluia, aleluia, esse pai que te ama muito, que é você. Eu queria que você tivesse coragem de verdade. Eu não vou me estender muito, que a gente já passou bastante do horário. Que você tivesse coragem de vir aqui na frente e se humilhar diante do seu pai. Você não precisa se preocupar, porque de verdade eu sou o primeiro a estar aqui. Eu preciso do meu pai. Eu preciso do pai que me adota, porque se ele não tivesse me adotado, eu seria alguém largado, eu seria alguém jogado, eu seria só mais um, mas ele me adotou. Oh, não importa o pai que você teve, o seu pai não é plenamente certo. O pai certo é o pai do céu, é o papai do céu. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Sabe, gente, eu queria ser que nem a Marcela, ela corre sempre aqui pra frente. Eu queria ter essa coragem de todo culto estar aqui na frente. Às vezes a gente está muito preocupado com o que o outro pensa, mas a gente precisa lembrar que o Pai é nosso. O Pai é de todos. Seu irmão do lado está precisando de um pai. Sua irmã do lado está precisando de um pai. Sua mãe está precisando do pai verdadeiro. O seu pai talvez te abandonou porque ele não teve um verdadeiro pai. Ele só deu aquilo que ele conhecia. E aqueles que estão aqui na frente, os que estão aí não tiveram coragem, se puderem lembrar desse pai e dizer o nome dele, fala: eu te perdoo. Enquanto só os instrumentos vão ficar, todo mundo fecha os olhos, abaixa a cabeça, não olha pra ninguém aqui. É um encontro com o Pai, não é com a gente. É como cantavam os nossos pais, é como Deus, o nosso Pai, que
feliz ser adorado. Diga o nome dessa pessoa. Libere no mundo espiritual. Não mais órfão, não mais órfão. O Pai te adotou. O Pai te adotou, não mais órfão. Ele te ergueu e falou: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Teu amor, teu amor me encontrou. Eu era órfão, além dos que estão aqui na frente, eu não sei se alguém quer se reconciliar, aceitar o Senhor Jesus. Se você quer se reconciliar com o seu pai e você não está com coragem de vir aqui na frente, só erga as suas mãos assim e vai alguém orar por você. Se você está com vergonha, tá tudo bem. O pai não vai expor o filho, ele vai abraçar. Mas se você nunca aceitou o Senhor Jesus, eu queria ser assim, como único e suficiente Salvador, que você erga as suas mãos agora e vai alguém ao seu lugar também, para te abraçar. Não tenha vergonha, cara, de verdade. É o pai. O filho não tem vergonha do pai. O filho abre a geladeira. O filho é xarope, usa as roupas do pai, o iPad do pai. O filho é xarope, mas o filho ama o pai e o pai ama o filho. Ninguém? Amém? Dos que estão aqui na frente, aleluia, estão orando. Então, cara, Deus quer mais alguém. E amém se você tem sua paternidade bem resolvida. Mas eu, um marmanjo, até os 19 anos tive que penar para aprender e ter essa paternidade bem resolvida. Se você, faço mais uma vez o convite aqui, se alguém quiser se reconciliar com o Senhor, vem aqui na frente, eu vou orar, vou abraçar você, tá tudo bem. Mas se você tiver com medo, vergonha, só erga suas mãos. Amém?
querem se reconciliar e aceitar o Senhor. Senhor Jesus, que essa pessoa, Pai, que não conseguiu vir aqui na frente ou que está aqui, Pai, Senhor Jesus, agora eu peço licença para chamá-lo de papai. Abba, abraça os teus filhinhos. Abba, faça-os nascer de novo, Abba. Que aquele filho que foi perdido, estava jogado, saiba que o pai está assim. E não somente de braços abertos, mas correndo com os braços abertos. Mas aquele filho que não sabia que tu era o pai, Senhor, que ele receba a adoção agora. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Senhor, não os deixa saírem no teu caminho, Deus. Os ajude, Senhor, porque tu és um bom pai. Pai, nós chamamos, papai. Papai, chame Deus de Abba no teu lugar. Abba, Abba, papá, papá. E agora, se vocês puderem, pra gente terminar, eu vou fazer umas palavras e você repete. Já vou avisando, você vai aceitar Jesus, tá? Então, se você não quiser, você não repete, mas eu convido você a aceitar. Senhor Deus, Senhor Deus, eu te aceito, papai, eu te aceito, papai, como meu único como meu único e suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida. Me deixa ser Deixa ser o seu filho. seu filho. Amém. Glória a Deus. Aleluia.